Olá e bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai olhar para algo que acontece a todo segundo, em todo lugar. O jeito como as coisas se transformam. A gente vê gelo derretendo, madeira queimando, mas o que realmente está acontecendo ali? Temos em mãos um material que é tipo um guia prático para decifrar essas mudanças. E a nossa missão hoje é entender a diferença fundamental entre uma transformação física e uma química, para a gente poder olhar para o dia a dia e enxergar a ciência em ação. Exato. E é quase como desenvolver um olhar químico para o mundo. E esse olhar muda tudo. Não é um conhecimento de laboratório, sabe? É a chave para entender desde a culinária até o funcionamento do nosso próprio corpo. É a linguagem secreta da matéria e hoje a gente vai tentar decodificar algumas regras. Perfeito. Então vamos começar com um básico. O que são as transformações físicas? Ok, vamos analisar isso. A definição que a gente tem aqui é que é uma mudança na forma, estado ou aparência. Mas a composição química, essa continua a mesma. O exemplo do documento é ótimo. Amassar um papel. Isso. Ele continua sendo papel, só que com uma forma diferente. É a analogia perfeita, porque o ponto crucial aqui, e o material deixa isso bem claro, é que as moléculas não se alteram. A molécula de água, o H2O, é a mesma no gelo, na água líquida ou no vapor. Esse é o princípio central de tudo. E isso tem a ver com a reversibilidade, né? Que é uma característica que o material destaca. Exatamente. Como a identidade da molécula está preservada, o caminho de volta geralmente é possível. Certo. E para deixar isso mais concreto, tem os exemplos práticos que estão aqui no material. Primeiro, a mudança de estado físico. O clássico derreter gelo, ferver água. Mas tem um aqui que eu achei mais surpreendente. A sublimação da naftalina. Ah, esse é ótimo. É um exemplo interessante, né? Sim, porque ela passa direto do sólido pro gasoso, pula a fase líquida. Mas, de novo, a molécula de naftalina em si não mudou. É uma transformação física pura. Entendi. Aí tem a dissolução, sal em água, por exemplo. O material ressalta que o sal pode ser recuperado por evaporação. Isso prova que ele ainda está ali. E isso, a prova definitiva. Se você consegue recuperar o ingrediente original intacto, então foi só um disfarce, uma mudança física. O sal não sumiu, só se dispersou. E por último, amassar, moldar ou triturar, tipo moer café ou quebrar vidro. É bem intuitivo que o café moído ainda é café, né? Claro, são ações mecânicas, você só tá mudando o tamanho e a forma. Bom, então agora vamos para o outro lado. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O mundo das transformações químicas. Ah, sim, as reações. Exato. A definição aqui é a formação de novas substâncias com propriedades totalmente diferentes. A ideia é de que a substância original deixa de existir. Isso é muito forte. É porque aqui a gente está falando de um nível muito mais profundo, no nível molecular. Como o nosso guia descreve, aqui acontecem quebras de ligações químicas e a formação de novas ligações. É um rearranjo completo dos átomos. E é por isso que elas são difíceis de reverter, certo? Tipo, como é que você desqueima uma folha de papel? Impossível. É uma rua de mão única. Tentar reverter seria como tentar fazer um ovo frito voltar a ser um ovo cru dentro da casca. A organização foi alterada de forma profunda demais. Faz todo sentido. E os exemplos aqui são fascinantes. Primeiro, a combustão. Queimar papel que vira cinzas e fumaça. Deixou de ser papel. Totalmente. Mudou a identidade. Depois, a oxidação. O prego que enferruja. Ele deixa de ser ferro para se tornar óxido de ferro. É uma transformação silenciosa, né? Mas poderosa. Muito. A ferrugem não é uma sujeira sobre o ferro. Ela é o ferro transformado. É a substituição do material original. Nossa. Substituição do material, gostei disso. Aí chegamos nos exemplos biológicos, que são incríveis. A digestão. O material aponta que carboidratos viram glicose. É uma fábrica química interna. Sem dúvida. E há uma engenharia química de altíssimo nível. O que era pão vira energia pura para as nossas células. É a química da sobrevivência acontecendo. E a fotossíntese. Outro exemplo fundamental. Pegar CO2 e água e transformar em glicose e oxigênio.
é o motor químico do planeta. Exatamente, mostra como reações químicas criam complexidade a partir da simplicidade. E por último, um que todo mundo já deve ter feito na escola. A reação de vinagre com bicarbonato. Aquela efervescência toda, as bolhas. É a prova visual, né? É a prova visual. As bolhas são a sua nova substância, o dióxido de carbono, fazendo uma entrada triunfal. Você não tinha gás antes, só um líquido e um pó. Certo. Então, o que tudo isso significa na prática? Como é que a gente pode identificar essas mudanças? O material aqui lista umas evidências, quase como um checklist de um detetive químico. E o que é fascinante é como essas pistas visíveis nos permitem inferir o que está acontecendo no mundo invisível das moléculas. São indicadores muito fortes de uma reação química. Bom, a primeira evidência é a mudança de cor, como a gente falou da ferrugem que aparece no prego. Isso, o metal era cinza e surge aquela cor avermelhada. É a cor da nova substância. A segunda, liberação de gás. O vinagre com bicarbonato. As bolhas, exatamente. A terceira é a formação de um precipitado, que é quando um sólido surge do nada numa solução, certo? Perfeito. É uma nova substância sólida que não se dissolve ali. Quarta pista, uma que a gente usa o tempo todo, mudança de odor. O cheiro de um alimento estragando, por exemplo. Exato. Aquele cheiro não estava lá antes. Significa que novas substâncias químicas, e geralmente bem fedorentas, foram criadas pela decomposição. E a última, que talvez seja mais dramática, é a liberação ou absorção de calor e energia. O calor de uma fogueira, por exemplo. Isso, a energia que estava guardada nas ligações químicas da madeira sendo liberada. E o contrário também vale. Algumas bolsas de gelo instantâneas usam uma reação que absorve calor do ambiente. Por isso fica tão frio. Uau! É a ponte entre o que a gente sente no mundo macroscópico e a dança microscópica dos átomos. Então, para resumir nossa investigação, mudanças físicas alteram a aparência. Mudanças químicas alteram a identidade. A história toda está nas moléculas. Exatamente isso. E ter essa clareza não é só para passar numa prova. Muda o jeito como a gente interage com o mundo. Você começa a entender por que a massa do pão cresce, como um remédio funciona. Você passa a ver o mundo como um palco dinâmico de contínuas transformações. Isso me deixa com um último pensamento, uma reflexão. A gente falou sobre exemplos biológicos poderosos, como a digestão, a fotossíntese. Se o nosso corpo está, a cada milissegundo, fazendo inúmeras reações químicas para tudo, desde digerir uma comida até formar um pensamento com as sinapses, que são eventos eletroquímicos, onde exatamente termina o nosso eu físico e começa o nosso eu químico. Talvez a própria vida não seja nada mais do que a mais complexa e contínua de todas as reações químicas.